Fala, people! Eu sou a professora Ana Paula Lucas, especialista em aprovação no exame da ordem com direito do trabalho, e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que a OAB já cobrou na segunda fase sobre contrato de trabalho e rescisão contratual. Nós vamos fazer uma análise das últimas 10 provas da segunda fase. Fique comigo que eu vou te ajudar a ser aprovado no exame da OAB o mais rápido possível. Olha, e se você ainda não está inscrito no meu canal, faça isso agora, para que você tenha acesso a um conteúdo 100% atualizado e totalmente voltado para a sua aprovação. Roda a vinheta! Então, fazendo uma análise das últimas 10 provas da segunda fase do exame da OAB, nós podemos perceber que o tema contrato de trabalho e rescisão contratual é muito recorrente. A banca, ela tem isso mesmo, né? Ela traz conteúdos repetidos, abordados ali de uma forma diferente, mas os conteúdos são muito parecidos, o que facilita muito aí para você fazer a sua prova, responder as questões dissertativas da forma correta, sem estresse, sem nenhum tipo de problema. E eu vou te mostrar isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Olha só, na OAB de número 26, nós vamos começar pela OAB de número 26, que foi a questão de número 3. Vamos analisar a questão comigo? Paulo trabalhou na construtora Casa Feliz S.A., como pedreiro por 3 anos, findos os quais foi dispensado por justa causa, sob a alegação de que estava desviando sacos de cimento da obra e vendendo esse material a terceiros. Inconformado, ajuizou reclamação trabalhista, postulando horas extras e a anulação da justa causa, com o consequente pagamento das verbas, como se a dispensa tivesse sido feita sem justa causa. Distribuída a demanda em 30/1 de 2018, foi designada audiência para o dia 10/4 de 2018. Na hora designada, as partes foram apregoadas e sentaram-se à mesa de audiências. O juiz indagou do preposto qual era a sua relação com a construtora, tendo ele dito que era um terceirizado da empresa que cuidava da parte de limpeza e conservação. O juiz pediu a CTPS do preposto, constatando que ela fora assinada pela Limpa Tudo Serviços Terceirizados. Com essa informação, o advogado de Paulo requereu a aplicação da revelia, porque a empresa era uma sociedade anônima e não estaria regularmente representada por um empregado. Diante da situação retratada e do comando legal vigente, responda às indagações a seguir. Essa questão, ela trata de 2 assuntos, né? Ela vai, na letra A, ela vai te perguntar a respeito da situação do preposto, que não é o objeto dessa nossa aula, desse nosso vídeo de hoje, mas na letra B, ela vai te perguntar sobre a dispensa sem justa causa. E aí a pergunta é, de que modo, na legislação trabalhista, a alegação de desvio dos sacos de cimento para venda a terceiros deve ser juridicamente qualificada, justifique. É uma pergunta recorrente. Então, o aluno que vai fazer a prova, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, né, aqui eu estou tratando da segunda fase com vocês, precisa saber o que significa os tipos de dispensa por justa causa, que tem a previsão no artigo 482 da CLT. Neste caso específico, onde o Paulo desviava os sacos de cimento para venda a terceiros, ele está qualificado como ato de improbidade. Veja o que a banca te perguntou. De que modo, na legislação trabalhista, a alegação de desvio dos sacos de cimento para venda a terceiros deve ser juridicamente qualificada, justifique. Então, meus amigos,
deverá ser qualificada como ato de improbidade, ou seja, um ato de desonestidade, nos termos do artigo 482, a linha A da CLT. O ato de improbidade, ele é todo ato praticado pelo empregado que cause ao empregador prejuízo de ordem financeira ou patrimonial, que é o caso aqui dessa questão. Vamos para a próxima questão? OAB de número 26, olha, a mesma prova, questão de número 4. Analise essa questão comigo. Uma sociedade empresária do ramo de confecções publicou um anúncio em jornal de grande circulação, informando que admitiria vários profissionais para o seu quadro de funcionários a título de contrato de experiência, desde que comprovada a seguinte exigência profissional. Para costureiras, experiência comprovada de 5 meses na função. Para estoquistas, experiência comprovada de 1 ano na função. Para auxiliar de serviços gerais, experiência comprovada de 2 meses na função. E para administradores, experiência mínima de 2 anos na função. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, responda. Letra A. A exigência em relação aos estoquistas é válida? Justifique. Essa questão, ela está te perguntando, te questionando se a exigência em relação ao tempo de experiência é válida. E aí o artigo 442A da CLT determina que, para fins de contratação, o empregador não exigirá comprovação de experiência prévia do candidato a emprego por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, em relação aos estoquistas, o enunciado da questão disse que a empresa estava exigindo que eles tivessem 1 ano de experiência na função, o que é inválido nos termos do artigo 442A da CLT. Aqui nós temos uma situação de contratação dos candidatos, né, a essas vagas. Vejam a pergunta B da mesma questão. Informe o prazo máximo admissível no contrato de experiência. Olha que questão tranquila, né? O prazo máximo admissível no contrato de experiência é de 90 dias, nos termos do artigo 445, parágrafo único da CLT. Vamos para a próxima questão? OAB de número 28, questão número 1. Analise a situação comigo, olha só. Ferdinando era estoquista em uma empresa multinacional havia 22 anos. O empregador, desejoso de reduzir o seu quadro de funcionários, lançou, em outubro de 2018, um programa de demissão voluntária, com regras claras e objetivas, fixadas em acordo coletivo, assinado com o sindicato de classe dos empregados. Diante do longo tempo trabalhado, a indenização adicional devida a Ferdinando era generosa. Assim, após refletir e conversar com a sua família, ele aderiu ao PDV em questão, sem lançar ressalvas. Diante da situação apresentada, responda aos itens a seguir. Pergunta da letra A. Caso Ferdinando ajuizasse uma ação, pleiteando horas extras após aderir ao PDV e receber a indenização correspondente, que tese jurídica você, contratado pela empresa para defendê-la em juízo, advogaria na contestação? Meus amigos, quando a banca te pergunta que tese jurídica, ela está querendo saber o que você pode alegar em relação àquele assunto. Veja que aqui na letra A, né, você foi contratado pela empresa. Então, o que você pode alegar para defender os interesses da empresa? O que você vai poder alegar, né? Nesse caso, o Ferdinando aderiu ao PDV e o enunciado deixa claro que não existiu nenhum tipo de ressalva. E quando o empregado adere ao PDV, ele dá quitação plena e irrevogável em relação a todos os direitos decorrentes daquela relação empregatícia.
nos termos do artigo 477B da CLT. Então, aqui nós temos uma hipótese da extinção do contrato de trabalho pela adesão ao PDV, Plano de Demissão Voluntária, também conhecido como PDI, Plano de Demissão Incentivada. Pergunta da letra B. Se em vez de aderir ao PDV, o contrato fosse extinto por acordo entre empregado e empregador, Ferdinando teria direito a receber o seguro-desemprego? Justifique. Essa letra B, ela traz as chamadas verbas da rescisão, né? Verbas rescisórias, que dentro de rescisão contratual é um assunto muito cobrado na prova, tanto nas questões quanto na própria peça prático-profissional que você irá fazer. Veja bem, quando a rescisão do contrato ela se dá por acordo entre empregado e empregador, aquelas parcelas que possuem natureza indenizatória, que é o caso do aviso prévio e da multa de 40% do FGTS, serão pagas pela metade. As demais verbas serão pagas na integralidade. O empregado terá direito a sacar 80% do FGTS depositado, mas não tem direito ao seguro-desemprego, nos termos do artigo 484A, parágrafo 2º da CLT. Próxima questão, OAB 29, questão de número 2. Analise a questão comigo. Cláudio é motorista de ônibus da Viação Ponto a Ponto Limitada, desde 20/3/2018. Nos últimos 3 meses, Cláudio, descumprindo deliberadamente cláusula específica do seu contrato de trabalho, passou a dirigir em alta velocidade, bem como a não respeitar os sinais vermelhos, o que acarretou numerosas multas por infrações de trânsito. Cláudio foi notificado pela autoridade competente de que perdera a habilitação para dirigir veículos. A empresa consultou você como advogado sobre a medida que deveria adotar em relação ao contrato de Cláudio, considerando que não tem interesse em mantê-lo como empregado. Pergunta da letra A. Qual a orientação jurídica você daria fundamente? O Cláudio, ao dirigir de forma descontrolada, né, passando sinais vermelhos e ganhando aí, né, várias multas de trânsito, ele acabou perdendo a carteira de habilitação dele. O artigo 482, a linha M da CLT, ele traz esta hipótese exatamente da aplicação da justa causa. O empregado poderá ser demitido por justa causa se perder a sua habilitação ou os requisitos para o exercício da função, em virtude de uma conduta dolosa praticada por ele. Vejam que aqui o Cláudio agiu de forma dolosa porque ele tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo e em virtude dessa conduta dolosa ele perdeu a CNH, ele perdeu a habilitação necessária para o exercício da sua função. Então, respondendo à pergunta, qual a orientação jurídica você daria ao seu cliente? Né? Recomendaria ao meu cliente a dispensa por justa causa, nos termos do artigo 482, a linha M da CLT. Vejam que o assunto justa causa, ele está muito presente nas provas da segunda fase. Já fiz questões com vocês aqui sobre justa causa e vamos fazer outras, tá? Eu quero que você entenda que os assuntos vão se repetindo e que quanto mais você praticar, quanto mais questões você resolver, mais pronto você estará, mais seguro você estará no dia da sua prova. Bom, nessa questão, nós temos também a pergunta da letra B. Na hipótese de Cláudio ser dirigente sindical, que medida jurídica processual você deverá adotar para implementar a dispensa do empregado? O dirigente sindical, ele é um tipo de empregado que possui uma estabilidade absoluta, ou seja,
ele só pode ser dispensado através do ajuizamento de uma ação denominada inquérito para apuração de falta grave. O dirigente sindical, mesmo que tenha cometido uma falta grave, ele só pode ser dispensado por justa causa após o ajuizamento do inquérito. Então, respondendo à pergunta da letra B, né, qual a medida, que medida jurídica processual você adotaria? Fique ligado, medida jurídica processual é uma ação, é um recurso, ok? São as peças processuais, aquilo que você vai elaborar na defesa do seu cliente. Resposta, então, ajuizar o inquérito para apuração de falta grave. Nos termos do artigo 494 da CLT ou do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, ou ainda do artigo 853 da CLT, teríamos aí todas essas hipóteses, ok? Vamos para a próxima questão, OAB de número 29, questão 4. Acompanhe comigo o enunciado. A massa falida de Biscoitos da Serra Limitada teve de romper os contratos de trabalho de todos os seus empregados quando da quebra judicial, porque o juízo estadual determinou o fechamento e lacre do estabelecimento principal e das filiais. Logo após, um dos empregados ajuizou uma reclamação trabalhista postulando as verbas da extinção contratual. E na sentença, o juiz condenou a massa falida ao pagamento de aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, da entrega das guias para o saque do FGTS, dos formulários do seguro-desemprego e ainda as multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Nós vamos ver a pergunta da letra A. Veja o que a banca está te perguntando. Há parcelas, objeto da condenação, que possam ser questionadas em razão da condição de massa falida da ex-empregadora? Gente, olha, uma coisa muito importante, uma dica muito importante que eu quero deixar para você. Toda vez que você se deparar com uma questão dissertativa que chega para você aí na sua prova, você precisa identificar as palavras-chave, né? As palavrinhas mágicas, que são aquelas palavras que vão te levar à resposta. Como você vai fazer a sua prova com uma CLT organizada, é a partir dessa palavrinha mágica que você irá lá para o índice da sua CLT, vai buscar a palavra ali e ali, muito provavelmente, você vai encontrar a resposta de cara. Essa questão número 4 da OAB 29, ela deixa claro que a Biscoitos da Serra é uma massa falida, né? Então você precisa já ligar a sua anteninha e falar, opa, tem uma situação especial aqui. Então vamos em busca da resposta, levando-se em consideração a situação especial. E é exatamente isso que a pergunta A quer saber de você, porque ela te fala em razão da condição de massa falida da ex-empregadora. Veja bem, na condição da massa falida e na rescisão do contrato de trabalho, são devidas todas as verbas rescisórias, né, próprias aí, nesse caso, da extinção sem justa causa. Mas as multas dos artigos 467 e 477 da CLT não são devidas por conta do que dispõe a súmula 388 do TST. Lembrando para você que a multa do artigo 467 é aplicada, né, quando na primeira audiência a reclamada não quita, não paga os chamados valores incontroversos, que são aqueles valores onde não existe discussão. E a multa do artigo 477 é a multa pelo atraso no pagamento
da rescisão contratual, né? Que é no valor de 1 salário do empregado, tá bom? O prazo para pagamento da rescisão é de 10 dias, né? A contar da extinção do contrato. Se o empregador ultrapassar esse prazo, ele incorrerá na multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Tá fácil, não tá? Vamos para mais uma questão? OAB número 30, questão de número 1. Pedro e Guilherme trabalhavam de segunda a sexta-feira como auxiliares técnicos em uma mineradora. Em determinada tarde de um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingresso para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro agrediu Guilherme com socos e tapas, que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia se espalhou rapidamente, de modo que na segunda-feira seguinte, todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente nesse tipo de situação, pois no passado havia agredido fisicamente outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, num estádio de futebol, pois torciam para times diferentes. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra A. Caso Pedro fosse dispensado por justa causa, em razão da ofensa física praticada contra Guilherme, que tese você, contratado por Pedro, advogaria em favor dele para tentar reverter a modalidade da dispensa, justifique. Eu quero que você preste muita atenção de que lado você está, né? Porque, às vezes, a pergunta vai te falar assim, na defesa dos interesses de Pedro, né? Que aqui, no caso, é o reclamante da ação, é o empregado. E, às vezes, a pergunta vai te questionar sobre a hipótese de você estar defendendo a empresa, né? A empresa reclamada. Então, fique bastante atento a esse tipo de situação, ok? Bom, o que eu poderia alegar aí na resposta da letra A dessa questão para modificar a modalidade de dispensa de Pedro? Ou seja, para tirá-lo da modalidade dispensa por justa causa, né? E transformar essa dispensa por justa causa em uma dispensa sem justa causa, tá? Então, nessa hipótese, nós deveríamos sustentar que a agressão contra o colega de trabalho de mesmo nível somente pode caracterizar a falta grave e ensejar a dispensa por justa causa se for praticada no serviço, tá? Na forma do artigo 482, a linha J da CLT. E este não foi o caso, porque a briga se deu fora do local de trabalho de ambos. Pergunta da letra B. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber os seus direitos, que medida judicial você, contratado como advogado da empresa, adotaria? Justifique. Entenderam o que eu disse? Na letra A, você foi contratado como advogado de Pedro. Na letra B, você já está advogando para a empresa. Então, como Pedro não retornou para fazer a sua rescisão contratual e receber os direitos devidos, que medida processual a empresa deverá adotar, né? E aqui nós teremos, então, a ação de consignação em pagamento, que tem como finalidade, né, consignar o valor devido ao empregado em juízo. É uma ação onde você irá consignar o valor devido ao empregado com a finalidade de se extinguir a obrigação. E a empresa até ficar livre aí do pagamento da multa do artigo 477. Previsão do artigo 539 do CPC ou ainda o artigo 335, inciso 1 do Código Civil. Próxima questão, questão da OAB 32, questão de número 4. Olha só.
Clotilde foi contratada em 10/2/2019 pela Sociedade Empresária Aviação Pontual Limitada, a título de experiência por 45 dias, recebendo o valor correspondente a um salário mínimo e meio por mês. Passado o prazo de 45 dias e não tendo Clotilde mostrado um bom desempenho no serviço, a empregadora resolveu não dar prosseguimento ao contrato, que foi extinto no seu termo final, né? Nós temos aqui um contrato de experiência. Ocorre que o ex-empregador não pagou a Clotilde as verbas relativas ao rompimento contratual, o que a levou a ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo justamente essas verbas, que foram liquidadas na inicial e alcançaram o valor de R$4.000. Na sentença, e seguindo os pedidos formulados, considerando ainda que a sociedade empresária reconheceu que não pagou qualquer verba por estar em dificuldades financeiras, o juiz julgou procedente o pedido e condenou a sociedade empresária ao pagamento de aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, saldo salarial de 15 dias e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, conforme o rol de pedidos formulados na demanda. Diante da narrativa apresentada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir. Nós vamos fazer a pergunta da letra A, tá? Caso você fosse contratado pela sociedade empresária, que tese de mérito apresentaria no recurso ordinário em relação ao objeto da condenação para tentar reduzi-lo? Justifique. Meus amigos, o que eu tenho aqui? Verbas rescisórias, né? Eu digo para vocês que as coisas se repetem. Então aqui eu preciso analisar quais foram as verbas deferidas a Clotilde e ver se realmente no contrato de experiência, quando ele tem o seu término, né, na data pré-estabelecida, se todas essas verbas seriam devidas. E veja bem, no caso do contrato de experiência, quando ele termina no prazo, não existe o aviso prévio, né? E aqui no enunciado ficou claro que o juiz deferiu a Clotilde o aviso prévio. Então, a tese de defesa, né, aquilo que eu deveria alegar é que no contrato por prazo determinado, como é esta hipótese, não é devido o pagamento do aviso prévio, nos termos do artigo 487 da CLT. Questão da OAB 33, questão de número 3. Vamos lá? Rosalina era empregada da sociedade empresária Entregas Rápidas Limitada há 2 anos. E no mês de agosto de 2021, apresentou ao empregador um atestado médico falso para abono de 3 dias de faltas. E logo após, um segundo atestado adulterado para abono de outros 2 dias de ausência. A sociedade empresária, após desconfiar de ambos os atestados, oficiou o diretor do hospital público, onde supostamente teriam ocorrido os atendimentos médicos, e obteve a resposta oficial de que ambos os atestados não traduziam a realidade. Considerando os fatos narrados e a previsão legal, responda aos itens a seguir. Vou dar só uma paradinha aqui para te pedir para dar um like e se inscrever aqui no meu canal, se você está curtindo esse conteúdo. Vamos continuar então? Vamos fazer a pergunta da letra A. Se você fosse consultado como advogado da sociedade empresária, cujo desejo é dispensar Rosalina por justa causa, como enquadraria a conduta da empregada na CLT? Meus amigos, aqui o enquadramento é o ato de improbidade, né, o ato de desonestidade, previsão do artigo 482, a linha A da CLT. Viram como as coisas se repetem? Nós fizemos uma questão aqui nesse mesmo vídeo falando também do ato de improbidade. Vamos fazer a pergunta da letra B também, olha só. Se Rosalina fosse dispensada por justa causa e não comparecesse à empresa no prazo legal para receber o saldo salarial devido,
Que medida judicial você adotaria na defesa dos interesses do ex-empregador? Meus amigos, ação de consignação em pagamento, previsão do artigo 539 do CPC ou 335, inciso 1 do Código Civil. Viram que aqui também nós temos uma outra pergunta repetida de um exame anterior. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que é perfeitamente possível você ser aprovado no exame da OAB, você ser aprovado na prova da segunda fase, se você estiver desenvolvendo o método de estudo correto. E esse método de estudo inclui muita resolução de questões. Não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com o seu amiguinho OABeiro que também tá doidinho para ser aprovado no exame de ordem. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo da prof. Até lá!